Olá! Nessa nossa análise de hoje, a gente vai desvendar uma decisão, olha, importantíssima do Superior Tribunal de Justiça, o famoso tema 1124. Basicamente, ele define as regras do jogo sobre como pedir benefícios ao INSS do jeito certo para, se precisar, conseguir levar o caso para a justiça depois. Entender isso aqui pode ser a diferença entre conseguir ou não um direito. Então, vamos lá! Pensa só na seguinte situação que é super comum. Uma pessoa vai, pede aposentadoria e o INSS nega porque faltou um documento. Aí, um tempo depois, a pessoa consegue esse papel. E agora? Dá para simplesmente entrar com um processo contra o INSS? Essa é uma dúvida que gera muita frustração e é exatamente esse nó que o STJ veio desatar. E antes da gente mergulhar de cabeça no assunto, um pedido bem rápido. Se esse conteúdo te parece útil, já deixa o like e compartilha, tá bom? Isso ajuda demais a levar informação de qualidade para mais gente. Para a gente organizar o raciocínio, nosso roteiro vai ser este aqui. Primeiro, vamos entender o problema com um caso prático. Depois, a gente passa pela regra base que já existia. Em seguida, o ponto central, quando é que se pode de fato entrar na justiça. E claro, o que todo mundo quer saber, se ganhar, quando começa o pagamento. E por fim, a gente faz um resumão com as regras principais. Para deixar tudo bem mais palpável, vamos a um exemplo. Vamos chamar nosso personagem de João. A história dele, você vai ver, ilustra perfeitamente o dilema que o STJ precisou resolver. Então, a história é a seguinte: o João fez o pedido de aposentadoria, só que ele se esqueceu de juntar um documento essencial, a tal da certidão de tempo de contribuição de um emprego antigo. Sem essa prova, o INSS olhou o que tinha ali e, como era de se esperar, negou o benefício. Só depois de receber o não, o João conseguiu a tal certidão. A grande pergunta é: com o documento em mãos agora, ele pode ir direto para a justiça? Mas calma lá. Antes de responder a pergunta do João, a gente precisa entender o alicerce de tudo isso. Existe uma regra de ouro que foi estabelecida lá pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, e que é o ponto de partida para qualquer briga judicial contra o INSS. E a regra é essa aqui, definida no tema 350. No geral, não dá para processar o INSS sem antes ter feito um pedido administrativo e recebido uma negativa. A lógica é bem simples, né? Ninguém pode dizer que teve um direito violado se esse direito nunca foi pedido formalmente. É a negativa do INSS que mostra a resistência e aí sim abre as portas do judiciário. Certo, então a gente já entendeu que tem que pedir primeiro para o INSS. Mas é aí que o tema 1124 do STJ aprofunda a coisa toda. Ele basicamente pergunta: qualquer pedido serve? Ou será que o pedido precisa ter uma qualidade mínima para justificar um processo no futuro? Aqui começa a primeira peça do nosso quebra-cabeça. O STJ criou uma distinção que é, olha, fundamental. De um lado, tem o requerimento apto. Mesmo que incompleto, ele tem o mínimo de documentos para que o INSS consiga, pelo menos, entender o que está sendo pedido. Do outro lado, tem o que se chamou de indeferimento forçado. Isso acontece quando o pedido é tão vazio, mas tão vazio, que parece só uma manobra para forçar uma negativa e correr para a justiça. E o STJ já avisou: isso aí não vale. E aqui vem um ponto que protege demais o cidadão. Se o requerimento é apto, mas ainda faltam documentos, o INSS não pode só virar as costas e negar. A lei obriga o INSS a colaborar. Ele tem o dever de enviar uma carta de exigência, pedindo os documentos que faltam e dando um prazo para a pessoa apresentar. Isso é uma obrigação do INSS. O ponto crucial, resumido nessa tabela, é este. Se o pedido era apto, mas o INSS negou sem nem sequer pedir os documentos que faltavam, aí sim pode ir para a justiça. Agora, se o INSS pediu os documentos e o segurado ficou quieto, não entregou, aí, sinto muito, não há interesse de agir. E o mesmo vale para o tal do indeferimento forçado. A responsabilidade, no fim, é dividida. Dando uma pequena pausa aqui, se essa explicação está sendo útil e clareando as coisas, que tal compartilhar este material, seja com amigos ou nas redes sociais? Isso ajuda muito o canal a continuar desenvolvendo e levando informação de qualidade para mais gente. A gente agradece demais o apoio. Ok, vamos imaginar que o interesse de agir foi confirmado e a pessoa pôde entrar na justiça. Agora vem a segunda grande questão, aquela que afeta diretamente o bolso. Se o juiz der a vitória, a partir de quando o INSS tem que começar a pagar? A resposta para isso depende de como todo o processo começou lá atrás.
Para a gente entender esse impacto financeiro, precisamos conhecer duas siglazinhas-chave. A DER é a data de entrada do requerimento, ou seja, o dia exato em que o pedido foi feito lá no INSS. E a DIB é a data de início do benefício, o marco zero para o pagamento. O grande objetivo de todo segurado é que a DIB seja fixada na DER, porque isso significa receber todos os valores atrasados desde o pedido original. Na Justiça, existem basicamente 3 possibilidades para a DIB. A melhor de todas, claro, é na DER, retroagindo tudo ao pedido administrativo. A segunda é na data da citação, que é quando o INSS é oficialmente notificado do processo. E a terceira seria numa data posterior, caso os requisitos para o benefício só sejam completados no meio da ação judicial. E este slide resume a regra de ouro do STJ sobre o pagamento. Se as provas usadas na Justiça são as mesmas do processo administrativo ou se são provas complementares que o INSS deveria ter pedido, mas não pediu, a DIB será fixada na DER. Isso mesmo, o segurado recebe tudo desde o comecinho. Agora, se a prova que fez a pessoa ganhar o direito for totalmente nova, algo que nem existia na época do pedido administrativo, aí a DIB é fixada na data da citação do INSS no processo. Bom, chegamos na nossa reta final. Vamos então consolidar tudo o que a gente viu até agora. Os pontos a seguir são aqueles que você realmente precisa guardar sobre o tema 1124. Resumindo a ópera. Primeiro, sempre peça ao INSS antes de pensar em justiça. Segundo, o pedido precisa ser apto, ou seja, ter o mínimo de informação para ser analisado. Terceiro, se ele for apto, é dever do INSS pedir os documentos que faltam. Quarto, se o INSS pedir e o segurado não entregar, perde-se o direito de processar naquele momento. E por último, o jeito como o pedido foi feito e analisado lá no INSS vai definir se os pagamentos atrasados voltam até a data do pedido ou só até a data da citação. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Essa decisão do STJ busca equilibrar as responsabilidades. Mas, no fundo, ela nos faz pensar numa questão ainda maior. A obrigação de provar um direito é inteiramente de quem o pede? Ou o Estado, através do INSS, tem um papel ativo de colaborar, de ajudar o cidadão a conseguir seu benefício? É uma balança bem delicada, não é mesmo? Pessoal, muito obrigado por terem acompanhado essa análise até o fim. A gente espera de verdade que tenha sido útil e que tenha clareado as coisas. E para quem quer se aprofundar em outros temas do direito, fica o convite para acessar o DireitoCast lá no Spotify, onde tem muito mais conteúdo esperando. E antes de fechar, aquele último pedido, deixar o like é um gesto simples, mas que é muito importante para nós. Ajuda o algoritmo a entender que o conteúdo é relevante e a mostrá-lo para mais pessoas que podem estar precisando dessa mesma informação. E para quem prefere o formato em vídeo, o DireitoCast também está presente no YouTube e no TikTok. Um abraço e até a próxima!